É necessário, portanto, continuar a denunciar a ditadura de uma economia que mata e reconhecer que, enquanto os lucros de poucos crescem exponencialmente, os da maioria situam-se cada vez mais longe do bem-estar daquela minoria feliz. Tal desequilíbrio provém de ideologias que defendem a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito de controle dos estados, encarregados de velar pela tutela do bem comum. Por exemplo, no Brasil não passa a taxação das grandes fortunas. É uma proposta que haja taxação das grandes fortunas para diminuir a desigualdade. E uma coisa, eu estava até olhando outro dia para poder aprender melhor sobre dados, 50% do PIB nacional se concentra na mão de 1% da população brasileira. E, por outro lado, 35,2% da população recebe de um salário mínimo para trás. Menos que isso. 35%, tipo, é muita gente, sabe? Então, a desigualdade social é estrutural no Brasil. Inclusive, o próprio Papa fala aqui no documento que a desigualdade social é um dos maiores alimentos para a violência, por exemplo, né? O desejo, né, de qualquer modo para que se seja feito algum tipo de igualdade. Então, a gente precisa, para resolver o problema, por exemplo, da violência, a gente precisa resolver o problema da desigualdade. Sim. Empregos mais justos, salários muito mais justos, né, oportunidades iguais. A gente falou isso recente num episódio, Padre Thiago. Um amigo nosso fez uma análise da industrialização do Brasil, que já é baixa perante os países mais envolvidos, né? A gente tem uma industrialização muito baixa. Uhum. E os piores lugares hoje no Brasil, onde a industrialização está abaixo da média nacional, Rio de Janeiro, Salvador e Belém. Ou seja, as capitais onde o índice de indústria de transformação é o mais baixo do Brasil também são os mais equivalente violentos, né? às capitais mais violentas do Brasil. Exatamente. E ninguém fala disso, né? Não tem investimento. Agora, esse trecho que o padre Júlio falou é interessante. Quando saiu essa carta do Papa Leão, padre, eu peguei exatamente esse trecho que o senhor acabou de ler aqui, recortei e coloquei num grupo de amigos, onde a maioria desse grupo são católicos, sabe? Uhum. São pessoas que vão na missa toda semana, estão lá, tira foto com frei, posta na rede social, mostra que tá lá. E eles fecharam os olhos, assim, sabe? Ninguém quis comentar nada dessa carta. Porque os textos aqui, de certa forma, são muito incômodos. Só terminando aqui diz: por isso negam o direito de controle dos estados encarregados de velar pela tutela do bem comum, como, por exemplo, agora a porcentagem de pessoas que não vão pagar imposto de renda porque foi aprovado a isenção a partir de R$5.000 é muito grande, é cerca de 78% em alguns estados. Instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Embora não faltem diversas teorias que tentam justificar o estado atual das coisas ou explicar que a racionalidade econômica nos exige esperar que as forças invisíveis do mercado resolvam tudo. A dignidade de cada pessoa humana deve ser respeitada já, agora, não só amanhã. E a situação de miséria de tantas pessoas a quem é negada essa dignidade deve ser um apelo constante à nossa consciência. Isso são palavras do Papa Leão. E que encorajador isso, né? E é interessante que a gente percebe desde da Rerum Novarum, né, de 1891, se eu não me engano, a igreja já começou a trazer essas denúncias. Tipo assim, sobre um sistema injusto, sobre um capitalismo feroz, né, e outras coisas, a questão da preocupação com os pobres. E de lá para cá, a igreja tem cada vez mais se aproximado do evangelho, né? Com Francisco, aí nós tivemos, né, esse momento tão importante na igreja. Inclusive, o Papa Leão ele já começa a Dilexit dizendo que ele recebe como herança, né, do Papa Francisco também muito desses pensamentos e etc. E aí ele aproveita para dar essa continuidade, né? Algumas pessoas pensavam assim, será que o Papa Leão vai tocar também em questões que o Papa Francisco tocava? E a gente vê que no fundo ele continua o trabalho que na verdade começa em Jesus, né?
essa opção preferencial pelos pobres, não é exclusividade nossa, ela é um projeto de reino, né, que Jesus já trazia desde o seu tempo. Né? E é interessante que traz aqui o pensamento dos chamados Santos Padres. E fala de um especialmente que é muito rigoroso, e os textos dele aqui são extremamente fortes, que é São João Crisóstomo. Ele diz aqui: entre os padres orientais, talvez o mais ardoroso pregador da justiça social seja São João Crisóstomo, arcebispo de Constantinopla, que foi inclusive posto no exílio, foi torturado, maltratado, no século IV do século V. Nas suas homilias exorta aos fiéis a reconhecer Cristo nos necessitados. Aspas. Queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado nos seus membros, isto é, nos pobres, que não têm o que vestir. Nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. No templo, o corpo de Cristo não precisa de mantos, mas de almas puras. Porém, na pessoa dos pobres, ele precisa de todo o nosso cuidado. Aprendamos, portanto, a refletir e a honrar Cristo como Ele quer. Quando pretendemos honrar alguém, devemos prestar-lhe a honra que Ele prefere e não a que nos agrada. Assim deves também tu prestar-lhe aquela honra que Ele mesmo ordenou, distribuindo pelos pobres as tuas riquezas. Deus não precisa de vasos de ouro, mas de almas de ouro. Afirmando com clareza meridiana que, se os fiéis não encontram Cristo nos pobres, à sua porta também serão incapazes de prestar-lhe culto no altar. Prossegue: de que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro, dá de comer a quem tem fome, depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. Entendi a Eucaristia, portanto, também como uma expressão sacramental da caridade e da justiça que precediam e acompanhavam e deveriam dar continuidade a ela no amor e na atenção aos pobres. E só um último trecho. Sendo assim, a caridade não é uma via opcional, mas o critério do verdadeiro culto. Crisóstomo denunciava com veemência o luxo exacerbado que convivia com a indiferença em relação aos pobres. A atenção que lhes é devida, mais do que mera exigência social, é condição de salvação, o que atribui à riqueza injusta um peso de condenação. Faz muito frio e o pobre jaz em farrapos, moribundo, enregelado, rangendo os dentes, com aspecto e veste que te deviam comover. Tu, contudo, aquecido e ébrio, passa adiante. E como queres que Deus te livre da infelicidade? Muitas vezes há um cadáver insensível que já não percebe a honra, ornas com muitas vestes douradas. Todavia desprezas aquele que sente dor, é dilacerado, torturado, atormentado pela fome e pelo frio, e dás mais valor à vanglória que ao temor de Deus. Esse profundo senso de justiça social leva-o a afirmar que não dar aos pobres é roubá-los, é defraudar a vida deles, pois a eles pertencem o que possuímos. Nossa.